Seguindo aqui, hoje vamos falar sobre a Kepler Weber, o código de negociação KEPL3. Vou te falar tudo sobre a empresa, o que ela faz, qual é o tamanho dela, os clientes que ela atende, políticas de dividendos, o último resultado operacional dela, como que foi, o preço atual. Também vou te falar sobre o preço justo dela, considerando alguns analistas, o que eles falam sobre ela. Também a metodologia do Benjamin Graham e do Décio Bazin. E para finalizar, vou te falar sobre as expectativas da empresa para 2025, porque a queda dela, ela teve uma queda agora de cotação nos últimos dias, nos últimos meses, e o que precisa acontecer para que ela volte a ser valorizada? Qual é o gatilho que vai fazer ela voltar a crescer? Vou te falar tudo nesse vídeo sobre isso. Meu nome é Thiago, eu falo aqui nesse canal sobre planejamento de aposentadoria através de investimentos em ações. Se você gosta desse conteúdo, curte aqui esse vídeo, segue o meu canal e vamos aqui direto para o assunto. A Kepler Weber, ela projeta, fabrica e instala máquinas e equipamentos para toda a etapa de pós-colheita de grãos. Ela produz silos metálicos, secadores, transportadores, além de sistemas de limpeza, ventilação e controle de umidade. Com essa estrutura, a empresa garante que o arroz, milho, soja e outros cereais sejam corretamente embalados, secos e armazenados, evitando perda e mantendo a qualidade até o destino final. Presente em fazendas cooperativas, usinas de biocombustível e portos, a Kepler Weber também exporta seus equipamentos e oferece soluções digitais de monitoramento em tempo real para otimizar a operação de toda a cadeia do agronegócio. Ela é líder na América Latina de fabricação de equipamentos para condicionamento, movimentação e armazenagem de grãos. Ela gera de 10 a 15% da receita com mercados internacionais. E ela já conecta digitalmente mais de 2.000 silos pelo país. Ela tem como clientes produtores rurais, agroindustriais, cooperativas, trading, cerealistas. Ela também atende projetos de biocombustível, etanol de milho, biodiesel de soja. Ela tem silos também em portos de Santos, Paranaguá, Arco Norte e atualmente ela tem clientes no Paraguai, Uruguai, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Argentina, Paquistão, Ucrânia e também tem projetos no continente africano. Que a gente consegue ver os lucros dela nos últimos 10 anos. Dá para ver aqui de 2021 até 2024, ela teve aqui uma crescente significativa. Que depois da queda de 2015 e 2016, ele foi crescendo gradativamente, tendo realmente um salto aqui em 2021. Se a gente analisa aqui o resultado dela do quarto trimestre de 2024, ele não foi tão bom assim. A receita líquida de 460 milhões em 2024, no quarto trimestre de 2024, foi menor em 8,4%, comparando com o mesmo período do ano anterior. O lucro líquido também caiu, teve uma queda de 36%. E o motivo dessa queda, aqui está dizendo que foi impactada principalmente pela retração da divisão de fazendas e de agroindustriais, que refletem ainda um cenário desafiador para o setor de agropecuário que tem sido pressionado por rentabilidade dos seus produtores rurais, além de elevação de taxa de juros, o que está prejudicando muito a receita desse setor. Mas se a gente considerar todo o ano de 2024, comparando com o ano de 2023, foi o segundo melhor ano da Kepler em 2024. E analisando 2024, a receita cresceu 6%, EBITDA mais de 4%, apesar do lucro ter caído 10%. E mesmo em um cenário desafiador, a empresa conseguiu sustentar um patamar elevado de rentabilidade, o ROIC de 34%. Avançando aqui, dá para se esperar o que da Kepler segundo a Nord, casa de análise Nord? Ela demonstra resiliência, mantendo um bom patamar de lucratividade e rentabilidade. Ela mantém 30% de market share, ou seja, ela atende 30% da demanda vinda desse setor e continua capturando o potencial de crescimento do mercado de armazenagem, onde o Brasil ainda possui um déficit. Nessa entrevista aqui do CEO da companhia, ele fala que o Brasil hoje armazena apenas 14% da sua produção nas fazendas. E se comparar com a Argentina, que é 40%, e os Estados Unidos, que é 60%, a Kepler ainda tem um bom mercado para explorar
quando o mercado brasileiro se amadurecer, que isso seja mais comum, que essa armazenagem de grãos nas próprias fazendas se tornar mais comum, a Kepler deve crescer com essa mudança de mercado que já vem acontecendo. E para adiantar aqui uma parte, aqui a Nord já está finalizando dizendo que negociando a 8 vezes lucros e 4 vezes EBITDA histórico, eles continuam comprando na Kepler Weber. Então eles ainda estão recomendando a compra desse ativo para os seus clientes. E sobre o preço justo, o que os analistas falam sobre a empresa? A própria empresa aqui divulga alguns analistas que ela tem relacionamento. Então a gente tem aqui a Suno, TC Matrix, Empírico, Citi, Levante e XP Investimentos. E justamente essas três últimas aqui, eles colocam preços alvos desse ativo, como o Citi diz que R$10 seria um preço interessante para o ativo, R$15 a Levante diz que é um preço teto e R$13 a XP Investimento diz que seria um preço justo para essa ação. Se a gente olhar aqui que hoje ela custa 7,65, teria ali no mínimo 30% de crescimento até chegar em um daqueles preços que aqueles analistas divulgaram como sendo um preço interessante. Complementando aqui, conforme a metodologia do Benjamin Graham, o preço justo seria 10,14 centavos e do Décio Bazin 11,58. E se a gente comparar com os analistas que eu acabei de mostrar, o preço dessas duas metodologias ficou entre o mínimo de R$10 e o máximo de R$15 indicado por esses analistas. E para ver aqui as expectativas de 2025, eu estou aqui no relatório divulgado pela própria empresa no final do ano passado. A previsão que eles têm é que em 2025 vai ter uma safra recorde. Com isso vai beneficiar todo o setor de agroindústria, portos, enfim, todo o setor que a Kepler está inserida. Eles pretendem manter a execução de um projeto chamado KW2030, que visa fortalecer a nossa liderança, ampliar o mercado e gerar valor por meio de uso inteligente de dados, conectando toda a cadeia do agronegócio. E com um cenário de aumento de juros, inflação, aumento dos custos, a meta deles é otimizar ainda mais a eficiência dos processos, mantendo assim as margens que eles têm atualmente. E com isso a gente chega aqui na parte final, que é por que teve essa queda nas últimas semanas e o que precisa acontecer para que a ação volte a performar bem, sendo que ela tem uma desvalorização nos últimos 12 meses de 15,19%. E aquele dividend yield, que é em média 6 a 8%, ele está aqui atualmente em 10,92%. Antes, eu quero só complementar esse vídeo com uma partezinha aqui de dividend yield, que a média dos últimos 5 anos de dividend yield é de 6,25%, e normalmente, e com base no histórico de anúncios e distribuição de dividendos, sempre que você tiver a ação em carteira, em março, abril, junho, agosto, outubro, novembro e dezembro, que são as datas com, que normalmente são as datas com da distribuição, você vai receber dividendos da empresa em abril, maio, julho, agosto, setembro, novembro e dezembro. Então, se você está pensando em investir na Kepler, é interessante você começar a montar uma posição para que ali em maio você já receba dividendos. E aqui a gente tem os motivos da queda dela nos últimos meses, como a gente viu, e também o que precisa acontecer para que ela volte a crescer. Um dos motivos dessa desvalorização dela são os juros. Com juros altos, acaba diminuindo o investimento que essas empresas, que esses fazendeiros, que esses empresários do agronegócio vão fazer. Difícil a questão de financiamento. O plano safra também, que teve uma diminuição em 2024, 2025 também, até com uma pausa por um período. Isso aqui é um incentivo interessante que esse setor tem. Sem esse incentivo, existe menos investimento. Um outro ponto também é a política externa. Deu para ver ali que uma parte da receita da Kepler é baseando-se no mercado externo. Então, com essa instabilidade de taxação dos Estados Unidos com a China, acaba gerando um certo receio e as empresas diminuem um pouco o apetite por investir nesse momento. Esperam alguma definição para ver se vale a pena comprar, exportar ou até importar algum produto da Kepler para outro país, por exemplo.
E para voltar a crescer, justamente precisa de uma diminuição dos juros para aquecer um pouco mais esse mercado. O mercado precisa amadurecer um pouco, já que, como eu falei antes, o Brasil tem apenas 14% da sua produção armazenada nas fazendas, enquanto países aqui do lado, como a Argentina, por exemplo, tem 40% e os Estados Unidos têm 60%. Então, com esse amadurecimento, esse investimento que vai ser feito no longo prazo por esses empresários, a tendência é que a Kepler volte a crescer e continue tendo essa receita e principalmente esse ROIC alto, distribuindo bons dividendos, como ela já sinalizou até através dessa entrevista aqui, que é um dos objetivos dela, continuar distribuindo dividendos e crescendo. Se você gostou desse vídeo, curte aqui o vídeo, manda para um amigo e segue aqui o meu canal, que eu pretendo trazer mais conteúdo como esse. E se você tem alguma coisa para complementar, digita aqui nos comentários o que faltou, o que você acrescentaria para a gente ir se ajudando.